Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. EP Agro. Oi pessoal, aqui é o Marcos Felipe e esta semana vamos falar sobre as plantas para os pets. Você sabia que o petisco para o seu animalzinho de estimação pode ser uma plantinha? Esse mercado está crescendo. Vamos te contar as últimas novidades apresentadas em uma importante feira do setor cafeeiro da Alta Mogiana. É neste sábado no EP Agro às 8:30 da manhã na tela da EPTV e às 9:30 aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. Hoje sempre, né? Hoje a tendência é essa, né? Novo normal? É o novo normal, né? Vamos aprender a conviver com o novo normal, até porque o nosso grande menino, Eliel Almeida, ainda continua em território americano, né? A gente não sabe a situação dele, né? Se de forma legal ou de uma outra forma. Já venceu já venceu o visto, aquela coisa toda. Opa, boa tarde pra você que está acompanhando a programação da CBN Campinas. 4h07. Está começando o Arena. Falta só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. O William Cabelo já tá desesperado. A boca aqui, ó. Nossa. Salivando. Limpando aqui, ó. E desesperado pra sestar, né, William? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão. Bela camisa, hein? Você gostou? Tá andando sozinha pela empresa. Ela já chega na cerca. Gola, hein? Pouco gasto. Nossa, tá muito calor. Que coisa horrorosa. Não aparece segunda-feira que isso aí lá não, que a gente vai ser expulso do evento, hein? Eliel Almeida, se tiver toda a nossa audiência, mas aí com mais um Arena, né? Nessa tarde agradável, por que não dizer, tanto quanto, né? Acolhedora. Desse outono. Estamos aí, Lupe. Tem final de semana, tem muita. Hoje tem começo de decisão. Tem, Araçatuba e Barbarense. Isso. Estarei acompanhando. Vai secar, né? No conforto. Não vou. Vai sim. Vou estar acompanhando Araçatuba no conforto do meu lar e torcendo pela União E Barbarense. Paulista e Nacional, pra quem você vai torcer? Eu vou deixar. Esse, como é um jogo de muita tradição, eu prefiro. Deixa a vida levar. Deixa que a natureza resolve, A natureza né? resolve por si só. Então tá bom. Carlos Eduardo mal mesmo fui eu que tô ouvindo vocês. É verdade. Carlão, tudo bem? Carlão, é o tudo seguinte, bem, hein? vamos lá. Acabou, hein, ó. Acabou a paz, hein? Vai começar o sofrimento, torcedor de Ponte Acabou Preta e a paz. Guarani. Aliás, amanhã, uma hora dessa, já tem um melão rolando. Já, essa hora já, o primeiro milagre já foi. 8 do primeiro tempo. Imagina. Já teve aquela bola bandida, Já, né? não conheço, não. Aquele chute na rede lá de fora, torcida. Não conheço, não. Aquele bote errado. Boa tarde, galera. Aquele recuo maldado, né? Tava conversando com o Caião Maciel, falei assim, Caião, uma saudade, né? Ele falou, pô, que saudade. Eu falei, vai dar 5 do primeiro tempo, acabou essa saudade. Mas vamos lá, né? Muita resiliência, hein? Ponte Pretano e Bugrino, muita resiliência que vai começar. Não vai ser fácil, não. Não vai ser nada fácil. Aliás, começa novamente a transmissão do Futebol Globo CBN Campinas. Teremos transmissões? Teremos, claro que teremos. Aqui na CBN ninguém perde nenhum detalhe. Depois você escala os times. Depois eu vou escalar a formação tática do jogo de amanhã. E de domingo. E de domingo já tá tudo pronto. Não tem mais nada. Não falta um detalhezinho, ou falta Domingo, outro. 10 mil no Brinco de Ouro. Expectativa, né? Se não tiver pelo menos 7 mil, pode parar, Expectativa, hein? Se não tiver... 10ão? 5. Cincão? Porque com a camisa você paga meia. Garoto. Aí... Por exemplo,
Você com essa camisa você entra de graça, porque vai não ficar com dó, não pode dessa cor não, né? Mas assim, o pessoal vê a vestimenta toda danada, fala, não, pode entrar, porque você não tem cincão aí, não tem. É um modelo despojado. Então, mas ó, agora falando sério, hein, ó. Torcedor do Guarani. 10 mil, pelo menos? Não, eu vou ser bem legal. 8 mil. Se não tiver 8 mil, aí não tem justificativa. Porque eu entendo o preço do ingresso caro, eu entendo o horário ruim. Domingo, horário bom. Preço de ingresso preço bom. Acessível. Então, assim, não condições tem... climáticas. Ah, mas o time é ruim, a gente não sabe, ué. Vai lá ver. Sobe o hino do Bugre. Sobe o Bugre. Eu acho que é de 6 a 7 mil. Eu acho que é de 7 a 8 mil. Então bora lá. E se não tiver isso, a gente vai ter que falar verdades aqui, viu, torcedor? Horário bom, ingresso bom. E aí, se o time não for bom, depois a gente fala aqui, tudo bem. E vida que segue. Mas é hora feliz, de comparecer e apoiar, prestigiar o Guarani nessa retomada aí do Brasileirão, agora a Série C, né? Mas vamos que vamos. Você sabe por que eu deixei o Fábio Scheibe por último? Por quê, hein? Porque ontem ficou secando o São Paulo, torcendo pra vitória do Alianza Lima e quase deu certo, hein, Scheibe? Tá com sono, por isso eu te deixei por último. Secou bastante o tricolor do Morumbi. Deu certo, hein, Scheibe? E aí, Antônio Lupe, muito boa tarde, ouvinte CBN. Tirou aquele soninho da tarde, né? Não fiquei secando São Paulo, não tava acompanhando o jogo do brincadeira. Fortaleza e Colo-Colo, infelizmente, porque eles... aquelas coisas que aconteceram, né, lamentáveis, mais uma vez, na América do Sul, invasão de torcedores, jogo suspenso, jogo paralisado, mas estava acompanhando pelo celular, exatamente, o jogo do Tricolor Paulista. São Paulo fez 2-0, pensei que ia ser uma goleada, mas depois o Alianza Lima conseguiu empate no segundo tempo, um golaço de bicicleta do Quevedo, né? Voleio. Quevedo. Não foi bicicleta, foi voleio. E no 20º jogo da história do Alianza Lima em território brasileiro, território nacional, por todas as competições, conseguiu o primeiro ponto, o primeiro empate no Brasil. Olha só, Alianza Lima fazendo história ontem no Morumbi, hein? Boa. E final de semana também tem clássico, hein? Tem Palmeiras e Corinthians. Na Arena Barueri. Local que Fábio Scheibe adora. Eu tenho novidade, viu? Eu tenho novidade com esse jogo. Ah, tem novidade? O que é? Ingresso? Vai ter ingresso pro Carlão? Com auxílio de André Galassi, o nosso palestra, divulgou em primeira mão que Paulinho foi relacionado para a partida. Então, a grande contratação do Palmeiras para essa temporada pode fazer a estreia amanhã no Clássico. André Galassi bateu o fio aqui para mim, me informou em primeira mão, viu? Nossa, hein? Que dupla é essa, hein? Que eixo, hein? Fábio Scheibe. Balança Barueri, né? Tem o Santos contra o Fluminense. Será que Neymar vai pra Arena? E tem o São Paulo em Cruzeiro, uma semicrise, né? Contra o Cruzeiro. Aliás, hein? Zubeldia? Se perder, 3-0 Cruzeiro. Vamos. 3-0 Cruzeiro? Nossa, nem desce pro vestiário. O jogo é em BH? Morumbi? Já sai direto ali, já vai pra Congonhas, não, Guarulhos. Aí já vai um executivo lá pra coletiva. Hoje é só um pronunciamento. Isso, sem perguntas. Acabamos de... Não tem nada definido a respeito do futuro, mas você já tá sentado aí porque já definiu, né? É. O treinador, quando tá respaldado, é um problema, viu, Cabelo? Ou prestigiado, né? Exatamente. Então, hoje é o quê? Hoje é dia 11 de abril, é isso? Hoje é 11. Você sabe que dia é comemorado hoje? Não sei não, hein? Hoje é dia da escola de samba. Alô, Marco Guarizo, hein? Opa, aí sim, hein? Escola de samba. Fala uma escola de samba que você gosta. Mangueira. E você, Carlão? Salgueiro. E você, Scheibe? Uma que você gosta? Aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Aí fica a teu critério. No Rio de Janeiro, a Mangueira, né? Em São Paulo, eu tenho algumas. A camisa verde e branco, a própria mancha verde. Tá bom, entendeu? já deu, beleza. Ótimo. Ele gosta. Eu gosto da Império Serrano. Mas eu posso Arlindo Cruz. Agora eu vou fazer uma menção rosa, puxar a sardinha pra minha brasa. Miguel. Eu gosto da escola Sereno de Indaiatuba, uma das mais antigas, tradicionais e ainda super tradicional. nativa. Super. Boa. Sereno. Super tradicional, conhecida. Um abraço pessoal do Sereno lá em Indaiatuba. Pô, mas, cara, eu imagino o neguinho da Beija-Flor ouvindo falar do Sereno. Boa. Não, mas muito mais de 30 anos. Você tá louco. Esqueceu de avisar, né? Não. O seu amigo do bar toca nela lá, o trompete? Não. Aquela lá é outra vertente, Scheibe. Aquela lá é uma outra... É uma outra vertente. Mas qual que é? Grêmio Recreativo Acadêmicos do Sereno? Você desfilava lá? Não, nunca. Eu não sou muito do samba, né? Embora eu
a Prestígio. Mostra aí seu semana no pé aí, cabelo. Não tem, cara. E eu tô com um calo aqui, rapaz. Nossa, mãe, que horror. Se eu soubesse a dificuldade que eu tô até de andar. O problema do cabelo é que sexta-feira já começa a inventar problema pra ficar sábado, domingo e E segunda-feira a em casa. segunda já era, né? E a semana que vem tem feriadinho, né? Nossa, Bem esquece. lembrado. Então, Ó, e outra coisa, não precisa fazer igual o Fábio Chape, folga, tá? Vai, descansa. Não precisa- fica tranquilo. esquece o Arena. esqueminha pronto. Isso, deixa o tudo esquema prontinho. pronto e vida que segue feliz. Muito bem. Mas hoje hoje tem enquete, hoje é de futebol. Ontem nós já fizemos uma fora das 4 linhas. Hoje é o palpitão do Arena. Torcedor da Ponte, torcedor do Guarani. O resultado da estreia das duas equipes na Nossa Senhora, Série C do Campeonato Brasileiro. Papai do céu. E quem vai levar o derby, reedição da final do Campeonato Paulista? Amanhã, 6h30 da noite, vai dar Palmeiras ou vai dar Corinthians? 19. Então são 3 pitacos. 9186-9070. 99186-9070. 3 pitacos, então. E a gente deixa Da um pro Ponte do torcedor. Guarani. Isso. E o derby? Ah, mas e o Santos e o São Paulo? Ah, não precisa não. Ah, se quiser também manda também, Fica à a gente vontade. fica à vontade. Hoje é sexta. Tá certo? Tem sarcófago? Hoje tem sarcófago. Quem entrou em campo? A Ponte. Opa, Macaca. Ponte Preta. Enfrentou quem? Um time Tradicional. tradicional. Deixa eu ver. Não existe mais, né? Não existe mais. Mas ele fez história. E qual é a cor predominante? Ele é um desse? alvinegro. Alvinegro. Se não existe mais, ficou bem fácil. Alvinegro que não existe mais. É. Isso. Mas eu não vou fazer um recorte geográfico hoje, tá? Tá Ele é bom. do Brasil, pronto. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos pegar uma música Ah, um sucesso. que foi lançado no mesmo ano do jogo do sarcófago. Vamos lá. É do Rei Leão, não é? Phil Collins. Phil Collins. É do filme, não é? Do Rei Leão? Phil Collins é sensacional. Tem aquela que ele canta com a Tina Turner. Deus Poxa Deus vida. do céu. Se o americano tivesse aqui, ele ia Ele ia falar que era Bee Gees. me disse. Ele ia falar que era... Beatles. Ele ia falar que era Prince. Prince. Journey. É, e por aí... Essa música que foi tema de filme, eu acho que é o Rei Leão, eu não tenho certeza, tá? Ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago, desta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Tarzan, seria? Tarzan, pode do ser. Tarzan? É do Tarzan? Você confirmou aí no bid? Phil Collins tem músicas em trilhas sonoras de vários filmes. Pocahontas? Tarzan, Buster e Against a Woods. Então é do Tarzan. Tarzan, 99. Titanic. 99, Tarzan. Ixi, aí já afundou o sarcófago, hein? Eduardo Rodrigues na Central Técnica e o Daniel França no streaming, tá no ar o Arena. Arena CBN. Oferecimento melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta
e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h20. Antes do recado do Carlos Eduardo de Freitas, deixa eu ler algumas participações. O Fabiano Moreira, aqui de Campinas. Sou torcedor do São Paulo. O Palmeiras virou freguês do Corinthians e vai dar Corinthians novamente. O porco teme todo. O São Paulino aqui torcendo pro Corinthians. Que coisa legal, hein? Final dos tempos. O Emerson deu o mesmo palpite do Carlão do sarcófago, tá? Ele já viu o filme, que ano que é? Perdeu o encanto, tá? Mas tudo bem. Perdemos vamos o encanto cumprir o do protocolo. sarcófago. Vamos seguir o protocolo. Afinal de contas, o que o chefe estabeleceu. Aliás, segunda-feira deve estar aí, né? E se bobear com novidades em relação ao quadro, tá? Se o quadro continuar. É a única coisa que eu posso avisar. O Cláudio Sampaio parece que ganhou a queda de braço. Que bom. Ponte 2, Figueirense 0. Boa! Deixa eu ver aqui mais uma participação. O Wagner de Hortolândia. Boa tarde, pessoal do Arena. Haja coração, mas a Ponte vai ganhar. E no derby, pro desespero do Scheibe, vai dar Corinthians. KKKK. Wagner de Hortolândia. O Claudião tá aqui, Cláudio Amaral Cardoso. Boa tarde, amigos do Arena. Esse Zubeldia, ele é muito ruim. A chapa tá esquentando. Edson Antunes, boa tarde, Arena. Cadê o Eliel? Foi demitido? Não. Eliel foi visitar parentes nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Marco Antônio, boa tarde. A preocupação com os times de Campinas vai ser apenas para os outros profissionais da mesa, pois para o Lupe existe apenas 2 times que traz audiência, Corinthians e Flamengo. O restante não importa. Tá certo. Marco Antônio, eu tô falando alguma coisa errada ou não? Em termos de audiência? Isso. São as maiores do Brasil. As maiores torcidas. Marco, não é, a gente não pode brigar não é desprezo aos outros. Com as pesquisas, não é? A gente não pode brigar com as pesquisas. As 2 maiores torcidas do Brasil, quais são? Flamengo e Corinthians. Ponto, não tem o que fazer. Carlão de Freitas, oi. Você tem um recadinho pra gente? Tenho, então sim, manda. Antônio Lupe. Vamos lá, na BYD Daruge, o que já era inovador continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo o que a BYD oferece. Mais do que dirigir, é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium. Tudo foi pensado para surpreender. E com a BYD Daruge, você conta com uma equipe especializada, pronta para te ajudar e escolher o modelo ideal, com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BYD Daruge, sua mobilidade redefinida. Acessem biddaruge.com.br. 4h23. Tá aí o recado de Carlos Eduardo de Freitas. Paulo Bardal tá aqui, mandou algumas mensagens pra gente. Aí um ônibus, né, da campanha do agasalho, bem legal, hein? Tá chegando o inverno, é bom a gente começar a ajudar o pessoal que não tem aí as roupinhas quentes, né, por conta do frio que tá chegando, hein? Claro. 4h24. Boa tarde, meus amigos da CBN. Gostaria de saber se o meu Santos, querido, está na Copa do Brasil ou na Sul-Americana. Ô, Milton! Tá na Copa do Brasil. Tá na terceira fase. Do Série B, né? É porque o Santos, ô Milton, o que acontece? Ele foi campeão da Série B, então ele entra automaticamente na terceira fase, que é essa agora. Joga contra o CRB, né? CRB. Primeiro jogo é em Santos ou é em Alagoas, Chaibe? É em Santos. Segundo em Alagoas. Decide fora, então, né? Parada difícil. Santos que vai com o Neymar, será?
Equilibrado, vai. Não sei se ele começa jogando, mas vai. Mas relacionado. Vai. O 10 vai jogar. Ó quem tá aqui, ó. Fabião Gonçalves tá sumido, hein? Ele que faz parte do consulado do japonês. Do japonês. Aliás, o Ryuta Takahashi do Guarani tá no bid, hein? Mais uma atração pra domingo. Contratação aí. Confirmadíssima. Veio lá do outro lado do mundo. Trazer. Documentação regularizada. Recebeu elogios o Takahashi. Ryuta Takahashi. Está apto para Está liberado. Se precisar documentação pra ir ok. para a arena? Agora, questão física eu não sei. Porque a gente Entendi. não acompanha, né? Mas documentação tá em ordem. Opa. O Fabião, ele falou que a Ponte vai vencer por 2-0. Ele falou que o Guarani vai perder, porque ele torce pra Ponte, claro. E 1-1, Corinthians e Palmeiras. Grande abraço, valeu, Fabião Gonçalves. Deve estar com a rapaziada aí, indo descansar. Fabião. Aliás, os meninos do Fábio, pelo que eu recebi Jogam de bem, informação, né? jogam muito bem. Já também. Quem sabe... Ouvir. Vai virar, hein? Olha. Vai virar. Vamos aguardar. Ô, Fábio Chaib, por que o São Paulo ontem não conseguiu vencer o Alianza Lima? Achou que estava resolvido no primeiro tempo? Primeiro tempo foi muito bom do São Paulo, né? Apesar de não ter visto o jogo por completo, eu vi que o São Paulo conseguiu 2 gols com Ferreirinha, né? Apesar das ausências do Lucas e do próprio Oscar também, teve criatividade, teve oportunidades, até amassou o Alianza Lima na primeira etapa, mas na segunda etapa mudou um pouco o conceito do Alianza Lima, né? Um time experiente, né? Principalmente no ataque também, a formação com o Hernan Barcos teve uma oportunidade antes, quando estava 0-0 também, de tomar a bola na trave. Mas o segundo tempo mudou, o São Paulo acho que acomodou um pouco, né? Pensou que ia ser tranquilo o jogo, acabou cedendo um empate que complica a situação do grupo, né? O Libertad fez 6 pontos, já é o líder do grupo, São Paulo parou nos 4 pontos ganhos e agora a pressão sobre o Zubeldia aumenta bastante. No próximo jogo, no domingo, às 5h30 da tarde, no Morumbi contra o Cruzeiro, São Paulo tem total obrigação de vencer para não esquentar um pouco mais o clima no Morumbi, né? Ficou difícil a situação do Zubeldia, hein, Cabelo? Nossa, ficou difícil. Aliás, tem um detalhe desse jogo de domingo. Detalhe hein? no ar. Os dois técnicos meio contestados, né? Quem perder sai distribuindo currículo, hein? O Léo Jardim. Léo Jardim. Não sabe, né? Não, eu tinha esquecido mesmo. Leonardo Jardim, na verdade o Léo Jardim é o goleiro do Vasco, né? Mas ele é nosso amigo. Ele é amigo entre nós aqui, né? Ele faz churrasco lá em Dayatuba. O WhatsApp da Léo, né? Léo, pô, parceiro. É o clássico aí da Berlinda, hein? Se de repente, agora, e se empatar em 0-0 também, fala pra você, pode... Mas a situação tá complicada pros dois. Como tá difícil trabalhar no São Paulo, né? Porque ninguém serve também, né? Ninguém Parece serve, que ninguém... é um processo de fritura. Ano passado com o Carpini foi a mesma situação. Aí chegou o Zubeldia, pronto. Chegou o novo Tele Santana, né? Aí, de repente, já começa a entrar naquele processo de fritura. Já está na frigideira há algum tempo, né? Tava em fogo baixo, né? A diretoria só espera aquela coisa de 2 derrotas consecutivas pra, né? Isso não aconteceu. Ou 2 tropeços, né? Agora, contra o Cruzeiro, se não vencer, é um segundo tropeço, né? Depois do empate contra o Alianza. Aí eu acho difícil realmente a permanência. O que é chato, ou chato não, né? O que não é o correto, né? Porque, pô, é um trabalho que está sendo feito, é um processo, né? O São Paulo não está contando com o Lucas Moura, com o Oscar, que são jogadores importantes, mas no mundo do futebol, o futebol brasileiro, notadamente, não tem essa, né? Perdeu 2, meu amigo. Eu acho que ele começou bem o trabalho, o Zubeldia. O Zubeldia acho que começou bem, eu achei que ia engrenar, ia decolar um trabalho assim, tá muito irregular, né? Então... E acabou passando batido por nós aqui da imprensa também. O São Paulo apresentou nessa semana o balanço de 2024 ao Conselho, né? E tem uma dívida total de quase R$1 bilhão o São Paulo. Nossa, tem que ver isso também, né? Porque hoje em dia as contas são necessárias, não dá pra ficar trocando toda hora de treinador também, contratações exageradas aí também. E ainda Dorival Júnior na pista. Né? Mas então, eu acho que o Chaib trouxe essa informação, eu acho ela super importante, mas cara... O torcedor não quer nem saber de estar devendo, se tá pagando, se não tá pagando, se faturou, se não faturou, se o salário... O torcedor quer saber de vitória. E ontem, ainda mais vencendo por 2-0, uma grande festa. Aliás, São Paulo e Libertadores, a torcida tem uma liga, uma sinergia, uma simbiose. Nossa, né? Coisa de louco. O que falta, por exemplo, pro Palmeiras, né? Que infelizmente não conseguiu aí na quarta-feira, mas tudo bem.
O clima não tá legal entre os amigos, né? Torcida e time. Mas no São Paulo ontem, mais de 40 mil torcedores, uma quinta-feira, 9h30 da noite, a chegada do São Paulo naquela rua de fogo. Então, eu entendo o que o Fábio Scheib disse e concordo, porque o torcedor tem que saber como é que tá a vida do clube. Se tá ruim, como é que tá. Mas a maioria é bola na rede, é 3 pontos e E tem a questão do Dorival Júnior, né? Mas que uma querendo coisa leva leva a sombra, outra, né? Uma coisa leva a outra. Mas o torcedor não quer saber disso, não quer saber disso. O torcedor, o negócio dele é vitória, né? Pode ver o torcedor do Corinthians, ele tá preocupado que tá devendo 2 bi, ele quer saber de título, né? Então, mas é claro que sem dinheiro, as contratações são escassas. A prova disso é o São Paulo, né? Quem que o São Paulo contratou? Ele trouxe o Oscar em fim de contrato, então ele não gastou nada. Ele traz o Lucas Moura em fim de contrato, ele não gastou nada. Então, toda a contratação do São Paulo, se não for nesse estilo de Oscar e Lucas Moura, né, que são nomes de peso, toda a contratação vai ser mediana. No São Paulo, que outrora era modelo de gestão, você pega no tricampeonato 2005, 2006 e tal, nossa, o São Paulo... exemplo, referência de gestão, de modernidade, de vanguarda, eles adoravam usar esse termo. São Paulo o São Paulo até meados da década de 90, né? Até 94, o São Paulo, depois ele começa a passar por problemas, né? Mesmo com o tricampeonato e tal, mas era a administração do Juvenal, uma administração bem complicada, ele mudou o estatuto. São Paulo não tinha essa permanência de presidente, hoje já tem. Né, coisa que os outros clubes tinham, São Paulo não. Mas até isso, São Paulo mudou e ficou igual aos outros. 4h31. O Zubeldia está há mais de um ano no São Paulo e até agora ele não conseguiu dar um formato de jogo pro time. Tá reclamando aqui o Cláudio, torcedor do Tricolor. A gente vai pro repórter CBN daqui a pouquinho. A gente volta para falar de Corinthians e Palmeiras e também a estreia de Ponte Guarani na Série C. Repórter CBN. Sexta-feira, 11 de abril de 2025. Apenas 6 dos 692 cursos na modalidade de educação à distância avaliados pelo Ministério da Educação conseguiram nota máxima no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2023. O número equivale a menos de 1% do total. Entre as formações presenciais, 492 conseguiram a maior nota. Ao todo, foram avaliados 9.812 cursos de todo o país. Os dados foram divulgados hoje pelo MEC. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela rejeição dos recursos dos 4 condenados pelo incêndio da Boate Kiss, em 2013, no Rio Grande do Sul. Com a decisão, eles continuam detidos. A tragédia deixou 242 mortos e centenas de feridos. O presidente Lula manifestou apoio e solidariedade do Brasil à Groenlândia diante das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o território. A declaração foi dada durante uma conversa por telefone com a primeira-ministra da Dinamarca. Segundo Lula, os dois líderes concordaram com a importância da defesa dos princípios do multilateralismo, especialmente em relação ao livre comércio. Ele também disse ter reforçado o convite para que a primeira-ministra visite o Brasil no segundo semestre. 3 pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na Flórida, nos Estados Unidos. A aeronave caiu momentos após a decolagem. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o local do acidente com fogo, muita fumaça e destroços. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino, chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui da região nesta sexta-feira. Tá tudo calmo ou já começa trânsito intenso nas estradas, hein, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Já com movimentação intensa na Campinas Montemor, em direção de Hortolândia, saída pela Alix da Cunha em Campinas. Atenção à altura ali do quilômetro 1. Para quem vem a Campinas, a movimentação é maior em Hortolândia, à altura do quilômetro 8.
Falando também da rodovia Santos Dumont, com movimentação já maior para quem sai da Prestes Maia, vai em direção de Viracopos em Indaiatuba, principalmente região do Jardim São José aqui em Campinas, e também em Indaiatuba nos dois sentidos, atenção à altura do quilômetro 54. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, movimentação maior para quem sai da Dom Pedro e vai em direção do Trevo de Valinhos e também do sistema Anhanguera Bandeirantes. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. Você... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro e 36, deixa eu abraçar o povo que tá mandando mensagem pra gente. Olha aqui, deixa eu pegar essa daqui. A Fátima falando, Fátima e Edmundo, da Vila Industrial. Edmundo, será que é o nome de craque? Edmundo Souza Neto. Bom jogador, hein? Ó, o Vaz tá aqui. Fala, meus caros amigos. Grande abraço. Segunda, o estrangeiro volta ativa. Vai estar nojento. Quer. Tem que ver se na segunda ele vai tá aqui, né? Porque segunda ele volta, mas ele pode emendar um feriado, né? Sim. Tem um feriadinho pra ele dar uma emendada. Boa tarde, amigos do Arena. Vocês, conhecedores profundos de futebol, façam uma pesquisa, uma pequena estatística do Guarani na Série B. Abraços. Ayrton Dias, Bugrino, otimista de Campinas. Conhecedores, façam uma pequena estatística do Guarani. O que a gente pode falar é da possibilidade de campanha, né? Porque ainda é tudo muito novo pra gente, né? É prematuro, é um campeonato difícil, é um campeonato complicado. O Guarani fez um campeonato paulista ok, né? Cumpriu o primeiro objetivo, que era de permanência. Agora, é um elenco novo, né? Um elenco, é uma molecada que teve bons momentos no Paulistão, depois caiu um pouquinho de produção, mas a gente espera que a força do Guarani, o estádio Brinco de Ouro, né, com a torcida é sempre um aliado importante. A gente espera que esses fatores possam contribuir para uma boa campanha do Guarani. Uma boa campanha para o Guarani, logicamente, é acesso, né? Porque não adianta chegar em quinto lugar que não vai. Não, quinto até vai. Se classifica, né? Mas, por exemplo, naquele quadrangular... Não pode ficar em terceiro no grupo. Terceiro no grupo não se classifica. Não logra isso. Isso se aplica para associação ou não? Também, mesma coisa. Eu acho que são duas equipes assim... Atlética Ponte Preta, hein? É claro que o investimento da Ponte Agora pode ligar o meu aqui, o do Chaibe? Pode deixar Cabelo e Carlão, que agora é o momento deles, tá bom? Valeu, bom final de semana. O investimento da Ponte foi um pouco maior, mas a Ponte ela mostrou algumas dificuldades, principalmente nos jogos em casa, em que ela venceu apenas um jogo justamente contra o Guarani da maneira que foi. E os jogos de Série C no Moisés do Carelli serão parecidos com o que foi contra a Portuguesa, contra o Botafogo, né? Que os times vêm fechadinhos e a Ponte encontrou muitas dificuldades. Então eu espero que esses 40 dias tenham servido para o técnico Alberto Valentim permanecer com a filosofia fora de casa, que foi positiva no Paulistão, mas uma mudança drástica na postura da equipe dentro de casa, que é onde a Ponte sempre foi forte, é onde ela vai ter, assim, o fortalecimento da campanha dela vai ter que ser no estádio Moisés Lucarelli. E essa questão de propor o jogo em casa, né? Bem, como você bem lembrou, Carlão, que foi o grande...
É o Cabelo que tá falando. Não, fui eu. É um grande problema que a Ponte encontrou no decorrer do Paulistão. Vitor Andrade tá animado, hein? Em entrevista ele tá otimista. Tomara que isso se traduza em resultado no campo, né? Lembrando que amanhã o jogo contra o Figueirense lá. Figueirense, a última partida foi aquele 7-2. Em 2017. Não, 2021 foi. 21. Cara, pela CBF, pela Série B de 2020. Então, mas mesmo assim, jogando lá é difícil, e eu vou aguardar para como que esse time da Ponte vai se apresentar. O mesmo se aplica ao Guarani, que estarei acompanhando domingo, né, para ver como que esse time do Guarani vai, qual é a cara desse Guarani nesse Brasileirão da Série C 2025. Fábio Chaib, se você tivesse que apostar em acesso, você apostaria suas fichas em Ponte ou Guarani? Nos dois, na minha visão, os dois passam de passagem pela Série C, teria que ser isso, né? Sabe que realmente é diferente. É muito competitiva a Série C, mas no meu ponto de vista, os Guarani e Ponte Preta tem que passar de passagem. O Guarani voltando à Série C depois de 9 anos, né? A Ponte Preta jogou lá em 1990, muito tempo atrás, não estão acostumados com isso, mas tem que passar de passagem, porque a gente sabe que cada vez que vai ficando na Série C, cada ano que passa, começa a complicar a situação. E fazendo uma fotografia aí logo do início do campeonato, sabe que é um campeonato de tiro curto, né? 19 rodadas. O Guarani é importantíssimo esse começo de campeonato, assim como a Ponte Preta também, mas o Guarani tem uma chance boa, né? Vencendo esse jogo contra o Maringá em casa, soma 3 pontos, e na próxima rodada joga fora, mas é um jogo fora que na verdade é um campo neutro, né? Porque o Augusto Bauer lá em Santa Catarina, a casa do Brusque, tá em litígio com a Federação do Catarinense. Então o Brusque vai mandar essa partida no Orlando Scarpelli, o estádio que a Ponte vai jogar amanhã contra o Figueirense. Possibilidade boa de somar 6 pontos logo no início. O final do telefone 7079 tá aqui, só pode chamar de campeonato 2 turnos, pontos corridos, o resto é torneio. Eu não sei como é que faz a questão de nomenclatura de campeonato e torneio, não sei. A Copa do Mundo é um torneio, né? Torneio. É aquela coisa, eu acho que o torneio é um curto espaço de tempo, né? É uma coisa mais rápida, né? A Copa do Brasil é um torneio ou é um campeonato? É um torneio. Torneio. Mas é um torneio um pouquinho mais longo. Pelo sistema de disputa, né? Um mata-mata. E ele finaliza que com esse preço de R$5, até o Carlão vai vestir a camisa do Guarani. Mas o Carlão veste a camisa do Guarani, sim, né? Sim, estaremos lá no tobogã. Assim, claro, você evita, né? Mas se precisar, você veste. É isso, né? Seja. Aliás, olha só historinhas. Em 2001, tava bem mais fininho, jogava na frente, era metido a fazer gol e tal. E o time que eu defendia na Copa SEC não tinha uniforme. Então nós vestimos a camisa do Guarani durante todo o campeonato e fomos campeões. Sério? Bons tempos, hein? Faz tempo. Né? O artilheiro. Tempos em que Carlão de Freitas corria e não sentia. Sentia, moleque. Hoje ele nem corre e já sente. Moleque, magrinho, nossa. Era tempo caixote. bom que não volta mais. Né? Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigos. Aos times de Campinas, eles vão ser protagonistas, assim como o Corinthians. Isso vai prejudicar porque todos vão querer ganhar deles. Cara, eu sinceramente, uma coisa eu entendi que o Fábio disse. A obrigação é de passagem pela Série C, mas eu tô sendo bem realista, cara. Eu não acho isso, não. Eu acho que as equipes elas têm boas condições de chegar entre os 8. Agora, gente, o campeonato é difícil, eu não vejo essa superioridade nem financeira e nem técnica dos times de Campinas em relação aos outros. Infelizmente, o nosso patamar caiu bastante. A história é bonita, a história é rica, a história nunca vai ser apagada. Agora, o momento atual dos dois, eu não vejo assim, não. Eu não cravaria o acesso de Ponte Guarani, não. Eu não cravo, não. Gostaria muito. Gostaria muito, difícil. Mas eu não cravo também ainda. O Marcão de Americana, há uma notória má vontade da grande imprensa com o Verdão. Um ato bobo do Rios virou tema de editoriais histéricos e jornalistas criando crises irreais e improváveis. Dá-lhe Verdão pra cima do Corinthians. Pelo menos aqui, não. O Marcão de Americana tá bravo, hein? Nós aqui não concordamos de jeito nenhum com o que o Richard Rios fez. Agora, ficar tripudiando, né? Crucificando. Que ele é isso, não. Bruxas, ele errou feio, não se deve mandar o torcedor calar a boca, fazer silêncio, o próprio torcedor. Mas ele mesmo admitiu o erro, pediu desculpas em 2 oportunidades, na hora da substituição e no final do jogo. E outra, fez uma grande partida, hein?
Talvez foi o melhor em campo contra o Cerro Porteño. Tripudiar em cima do erro do Richard Rios, pelo menos aqui, nossos parceiros, aqui meus amigos, não. O Carlão... Mentira, o Carlos Eduardo, seu xará, ele falou Carlão Milton Neves Júnior. Do quê? Por quê? Por quê? Ganhei a queda de braço, Cláudio Sampaio. Parece que vai ter mudança aí. Cris Salvione tá aqui. Eliel foi enviado para os Estados Unidos como retaliação ao tarifaço. E Fábio fala agora que o Corinthians não tem carimbo no passaporte. Tamo junto e Cheronal, vai Corinthians. Aliás, quem vai levar o clássico em 4 horas e 44 minutos? Campeonato Brasileiro, Arena Barueri. Cara, parece que foi ontem, né? A decisão do Campeonato Paulista, eles já se encontram novamente. Neste momento, para o Palmeiras. E a fervura ainda tá bem tensa em relação né, ao final do Paulistão, né? Cara, final de Campeonato Paulista é Paulistinha. Paulistinha é o escambau, velho. Opa, nossa, mas você foi lá na Brita e voltou, né? Ele tava aqui, sabe? ó. Quinta, não é, porque, cara, quarta, Brita e o Fabião, ele pode falar que ele tem lugar de fala. Cara, você perder um clássico já é ruim. Você perder a final é terrível. Pode ser Copa Naranja, lá do que o Palmeiras ganhou. Pode ser Maria Quitéria, pode ser Paulista Brasileiro ou Libertadores. Copa dos Campeões, lembra? Copa dos Campeões. Até Taça Rayovac. Então, perder não é legal, perder clássico então, e por isso que hoje há um pequeno ruído entre torcida do Palmeiras e grupo do Palmeiras. Por quê? Porque o torcedor, e com razão, tá chateado. Tá. A ferida dói perder clássico, né, Cabelo? Você é especialista nisso. Né? Exatamente. E dói perder clássico. Há muito tempo. Dói perder clássico. E como dói? Ele gosta. Então, e principalmente clássico valendo título, hein? Meu Deus do céu. Então você, a torcida do Palmeiras está chateada. Agora, essa ferida, ela pode ser curada ou estancada com uma vitória sobre o Corinthians em Barueri. Que aí sim eu acho que o Palmeiras entra no caminho vitorioso, no caminho mais caso tranquilo. O Palmeiras ganhe, tudo volta à normalidade. Aí eu acho que aí as arestas são... Isso, porque a torcida tá triste ainda. Ou não tá, Fábio Scheib? Junta-se a isso, né, Carlão? Você falou muito bem sobre a perda do Paulistão, né? O Paulistão muito importante também, porque poderia ser um tetracampeonato consecutivo também, tem tudo isso, perder pro rival, na casa do rival, do jeito que foi. Junta-se também a frustração também do brasileiro do ano passado, né? O Palmeiras tinha tudo na mão também para vencer, acabou não vencendo. Então, desde o ano passado, a torcida já carrega esse peso, né? Essa angústia que tem com esse brasileirão, e agora com o Paulista perdendo pro arquirrival. Apesar do Palmeiras ter ganho 3 últimos jogos, né? Não tem convencido. Então isso é fundamental também. Amanhã pode ser uma primeira aí retomada do Palmeiras pra temporada, né? Mas quem tem convencido hoje no futebol brasileiro? Internacional. Isso, boa. E verdade. Há quanto tempo o Internacional não ganha um título importante? Ganhou agora o Gaúcho, depois de 8 anos, né? Não. Desde a Recopa de 2012. Vou refazer a pergunta. Há quanto tempo o Internacional não ganha um título importante? Libertadores. Desde a Recopa de 2011. Olha isso. A Recopa também conta. É um torneio internacional e tal. Mas campanha mesmo, 2000, fez aquela campanha boa quando era Belão, né? Agora que perdeu agora, né? Mas perdeu pro Flamengo, né? O Brasileirão. A gente não pode esquecer de uma situação. A gente não pode esquecer de uma situação quando a gente vai cobrar as equipes. Eu entendo o torcedor do Palmeiras, entendo o Fábio Scheib que o Palmeiras não está convencendo. Se você for pegar São Paulo, tá convencendo ou não tá convencendo? Não. Corinthians, tá convencendo ou não tá convencendo? Não. O Santos está convencendo ou não está convencendo? Vixe, não. O Palmeiras está convencendo ou não está convencendo? Não. Eu vou mais além. O Flamengo está convencendo ou não está convencendo? Estava, né? Agora... O Cruzeiro, o estrelado Cruzeiro, está convencendo ou não está convencendo? Não. A resposta foi a mesma. O Galo. O Atlético Mineiro. O Fluminense. Quem mais? O Botafogo, atual campeão brasileiro. Olha só, nós citamos aí, querendo ou não, 10 times, 8 times. Ninguém tá convencendo. A gente precisa entender o contexto do ano de 2025. O Campeonato Brasileiro, o Botafogo jogou Mundial até o Natal. O Papai Noel tava pulando a chaminé e o Botafogo tava jogando contra o Pachuca. Já tinha começado o Carnaval lá. Aí o que acontece? Tem esse Super Mundial em junho. Os times, as equipes, eles tiveram 15 é muito. 15 foram os times que terminaram o Campeonato Brasileiro. Vou colocar aqui 10 dias de preparação
para campeonato estadual, com jogo de quarta e sábado, aí vem Copa do Brasil, é tudo espremido. Pra jogar e convencer. É tudo espremido. Então não tem como convencer sem uma preparação. Aí os times que estão envolvidos no Mundial, eles vão participar lá em junho, né? O Mundial é em junho, julho, e por aí. E os outros vão realizar a pré-temporada. A Ponte Preta e Guarani realizaram a pré-temporada agora, 40 dias após o fim do estadual. Então, quando a gente fala daquela questão, o torcedor não quer entender disso, o torcedor quer saber de vitória. Bola na rede. 3 pontos. Isso se enquadra na mesma situação daquilo que o Fábio Chaib falou, da questão de finanças. Mas tem que saber disso, os caras não têm tempo para se preparar. O Cruzeiro até que teve um tempinho maior porque caiu fora do Campeonato Mineiro, enfim, mas o tempo é muito curto pelas mudanças que aconteceram em todos os times. Não trabalha, né? Não trabalha. Como é que você recupera jogador? Concentra e joga, concentra, joga e recupera. Por exemplo, um jogo de domingo, o Santos vai jogar lá no Maracanã, Fluminense. Então ele vai jogar às 7h30 da noite. É que o Santos tem mas, por exemplo, um time que jogaria na quarta-feira. Então, vamos supor, o Santos um jogo na quarta-feira. Ele jogaria às 7h30 da noite no Rio. Voltaria a representação na segunda só o regenerativo. Terça-feira já o treino de manhã já pra fazer pra quarta-feira. Vai enfrentar o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Não tem. O calendário realmente tá muito apertado, né? Pra esses times de ponta que disputam a Libertadores, Copa Sul-Americana, é muito difícil. O Alexandre falou que nem o VAR tá convencendo. E ó que o VAR já tá em ação faz um bom tempo, hein? O VAR ainda não atingiu aquela regularidade. Esse talvez. Esse tá complicado. 4h50. Nossa, dava até pra gente fazer um cara a cara de Corinthians e Palmeiras, mas vamos deixar quieto. Porque o Fábio Chaib, sexta-feira, você tá querendo ir embora cedo. Nossa, O Carlão de Freitas, o que ele tá mexendo aqui, ó, pra ver a hora. Tá mais que senhorzinho Malta. E o Fábio Chaib, na verdade, não tá ali. Ali é um... como é que chama aquele gente? Tô na academia. Ele tá na academia. É um holograma, é aquele... que tem no estúdio TV aquele verde, é um chroma key. Uma imagem de Fábio Chaib na academia, já pensando no final de semana. Então, pra evitar confusão, a gente não vai fazer um cara a cara, não. Tá bom, Chaib? Tem informação, viu, Lupe? É informação de agora? Não, é pro final do ano, mas tá valendo agora. Fábio Chaib. Lima foi escolhida como a sede da final da Libertadores. A Conmebol deve anunciar nas próximas horas. O Flamengo ganhou 2019. Exatamente. Monumental de Lima vai ser o palco. Em dezembro de 80. Lembrando que a Sul-Americana vai ser disputada em Santa Cruz de la Sierra. São João del Rei, né? Minas Gerais. Campo do Atlético. Aonde que é a Sul-Americana? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E em Lima, né? No Peru. A final da Libertadores tá programada pra que dia? Dia 30, mais ou menos, de novembro. Nunca se sabe, né? Esse Mundial, ele é legal, ele vai ser muito, muito massa pra acompanhar, mas ele acabou com o calendário, né? Nossa, querendo ou não. A última rodada do Brasileirão esse ano vai ser dia 21 de dezembro, cara. Olha isso. Puxa vida. O pessoal vai estar no forno aqui, ó. Olha, só com o panetone. Se aleitou. Se a temperatura do peru subiu ou não. Tá tendo gol do Gabigol lá em Itaquera, lá na Arena do Corinthians. 4h52, a gente volta já com o palpitão do Arena. Carlão de Freitas se prepara. Vai. Porque tá chegando a hora e a gente também fala do que mais? Vôlei, hein? Tem a hora do vôlei, tem um sarcófago e tem a sequência da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Coisa de porco. Coisa de porco? Aliás, você come carne de porco ou não? Alguns derivados. E torresmo? Só pururuca, aquele industrializado. Tá, então... Que é um derivado. Carne de porco você não come? Praticamente não. Torresmo? É um derivado. A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade.
uma iniciativa IPTV. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E tem decisão pro Vôlei Renata no domingo, às 8 horas da noite. O time de Campinas enfrenta o Joinville no segundo jogo da série Melhor de 3 das quartas de final da Superliga. Na primeira partida em Campinas deu Joinville 3-2. Com isso, se o time catarinense vencer jogando em casa, fecha a série e garante vaga para a semi e elimina o Vôlei Renata. Em caso de vitória dos campineiros, acontece o jogo 3, marcado para o dia 17, no ginásio do Taquaral. Só a vitória interessa para o Vôlei Renata. Domingo, 8 horas da noite, jogo com transmissão da CBN Campinas. Tivemos aí uma troca, hein? Marco Guarizo vai trazer as emoções do vôlei com os comentários da Renata Rondini. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4 horas e 56 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro final do telefone 8582. É o Paulão. Concordo que o calendário apertado atrapalha os times, mas quando estão só em uma competição não evolui nada. E a desculpa é que estão sem ritmo. Exemplo foi o Santos na Série B em 2024, que tinha um time considerado acima dos adversários, só jogava uma vez na semana e não mostrou nada de diferente dos demais e foi campeão apertado. Mas aí, Paulão, isso que você disse se aplica à Ponte Guarani. O Santos não conhecia a Série B. O Santos, ele estava jogando pela primeira vez e entrou em campo achando que ia ser campeão quando quisesse, mas não. Sofreu, teve várias dificuldades, torcida vaiou, só que era uma competição nova. O Santos nunca tinha sido rebaixado. O Guarani e a Ponte, eles já participaram da Série C, mas era um outro modelo, né? Então, pegando esse gancho do Paulão, se aplica aqui para os nossos filhos, né, Carlos? Sim, sem dúvida. E vai ser difícil, cara. E outra, né? Evolução. Lógico que precisa, sim, de evolução. Mas, tecnicamente, o que a gente pode esperar de um time de Série C, né? Sim. Tudo bem, pode vencer, pode se classificar, pode até apresentar um bom futebol. Ok, um bom futebol dentro da Série C. Desse contexto. E ponto. Conseguiu acesso, nunca mais espero, né, disputar essa competição. E aí sim, pensar em evolução. Realmente, cara, é um prejuízo tremendo para as duas equipes. Maurício de Campinas, boa tarde, pessoal do Arena. Se o Paulista é importante aqui em São Paulo, o Gaúcho não é importante lá no Sul pro Inter? É importante. Mas é que lá são dois times
times, né? Ali que de vez em quando, Juventude. E quando não ganha, virou uma crise danada. Mas esse ano, notadamente, ele ficou bem importante pro Inter, porque ele impediu o Octa, né, do Grêmio. O Octa é só o Inter que tem, né? E o torcedor brada, eu sou o Octa. Mas esse era o motivo, né? Porque, é o motivo, Um campeonato gaúcho por si só. Com os estaduais. Mas os clássicos, cara, não adianta. Clássico seja no gauchão, seja na Libertadores, o Grêmio tem que ganhar do Inter e o Inter ganhar do Grêmio. Vamos lá? Vamos lá? Tá preparado? Opa. Então pode abrir, bolacha. Matou, não, né? mas vamos fazer o protocolo, então vai. Então vai. E aí? Essa música, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. Sim. E o programa de esporte da CBN já foi bom. Dia, né? Bora comigo, vai ficar uma beleza. O Bragantino era o adversário da Ponte. Você falou que acabou o time. Não acabou, não. Qual, o Red Bull Bragantino, não, pô. Não. Uma coisa é uma coisa. Do time. Uma coisa é uma coisa. Quais são as cores do Bragantino que a Ponte enfrentou, Cabelo? Era alvinegro. E qual é a cor do Bragantino que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, Carlão? Acabou. Aquele lá Quais são as cores? O Red Bull, hoje é vermelho, azul, preto, amarelo, entra tudo. Entra no site do Red Bull Bragantino, a primeira coisa que você vai ver é campeão paulista 1990. Acabou. Tá lá. Mas tudo bem. Polêmicas à parte. Isso é questão de protocolo. Vamos lá. Tem um protocolo que precisa ser seguido. Acabou. Mas o Massa Bruta enfrentou a Ponte Preta. Massa Bruta, Ponte Preta. E quem tinha no Massa Bruta? Você não vai acreditar. Léo Jaime. Não, Martins. Malaquias. Martins. Marcelo Veiga, o treineiro. Martins era de Monte Alegre do Sul, ali, pertinho de Braga. Martins. Ele jogou no Amparo. Tá. Veio lá no Leão da Camanducaia. Fez a carreira do circuito da Serra Negra, ele passou. Tem os palpites ainda. Indicação de Paulinho McLaren. Tá. E aí depois teve uma chance no Bragantino, mas... Como é que é o nome Fabião dele que é mesmo? palpite, ó. Como é que é o nome dele mesmo? Martins. Você não sabe da maior. Montou a doceria. Não. Montou, sabe o que? Uma loja de porcelana em Pedreira. Pô, aí, então tá voando. Tá bem. Pensei que era de sanduíche de linguiça. Não, mas o que aconteceu? Ele foi pioneiro lá e, infelizmente, com a chegada da concorrência. E-commerce. Não deu certo. Vamos lá. Ele trabalha só agora naquela empresa que tem um aplicativo, que é laranja. Tá bem. E aí, Carlão? 99. Vamos pro VT. Nem vou pedir pra você, já que você 99, quer palpitar. cara. Aê, ganhamos. Volta com mais disposição. E o gol sai numa linda jogada individual de Ranielli. Ele dribla os zagueiros e chuta na saída de Luiz Fernando, 1-0. A Ponte Preta se anima e domina a partida. Acabou, 1-0. Rapidinho, com reportagem de Patrícia Aricó, também conhecido como Patrícia Maldonado. Olha aí, tá Ponte Preta 1, Bragantino 0, Paulistão 99, a ponte de Alexandre, Daniel, Paulão, Ronaldão e André Silva, Vaguinho, Mineiro, Claudinho, depois Lucas e Ranielli, Fabiano, depois Alessandro e Vander, técnico Marco Aurélio Moreira. Opa, uma aguinha aí, porque falou rapidinho, hein? Vamos lá, palpitão, pra fechar essa sexta-feira gostosa. Tá acabando 5 horas e 1 minuto. Eu começo com os duelos da Série C do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe, Figueirense e Ponte Preta. Eu vou dar um crédito pra Ponte, pro Guarani nesse meu palpite. Eu vou por vitória da Ponte 2-1. Carlão de Freitas. A Macaca empata em Floripa e o Bugre vence no... Calma. Então a Macaca empata em Floripa. E aí, Cabelo? Ponte Preta vence. Fábio Scheibe, domingo tem o Bugre contra o Maringá. Bugrão vence em casa também. Cabelo. Bugrão vence. É flechada neles. Guarani vence. Vamos pra Série A do Brasileirão. Tem derby, tem clássico. Amanhã, 6:30 da noite. Palmeiras e Corinthians, Cabelo. Palmeiras vence. Carlão. Palmeiras. Scheibe. Empate. Antes disso, uma menção honrosa também ao Ituano, que estreia amanhã contra o Brusque também. Mazola Júnior completando 100 jogos, vai ter uma placa comemorativa pra ele antes da partida. Um abraço pro Acas Ferninger e pro Netão também. O Ângelo Bernardo Neto, lá da comunicação do Ituano. E amanhã é o derby dá 2-1 para o Palmeiras. Já era. Corinthians leva 3-0. Vamos lá, quem mais? No domingo, São Paulo e Cruzeiro, Cabelo? São Paulo vence. São Paulo. E aí, Scheibe? Acho que dá empate, viu? Cruzeiro põe fim à crise e o São Paulo demite Zubeldia. Santos e Fluminense, Scheibe? Fluminense. O Santos joga muito no Maracanã. Santos é campeão no Maracanã. Santos.
Santos vence. Com 2 gols de Neymar, o Santos perde pro Fluminense por 3-2. Uma excelente sexta-feira pra você. Valeu. Final de semana tem jornada esportiva do Futebol Globo CBN, tem Figueirense e Ponte Preta. Amanhã, a partir das 3h30, no mesmo horário, domingo, tem Guarani e Maringá pela Série C. A gente volta, hein, com a jornada esportiva do Futebol Globo CBN. O Arena volta na segunda-feira. Vem chegando o ponto final. Bom final de semana para todo mundo, com muito juízo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen, 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade.